Fala galera, aqui quem fala é Guilherme da Bet na Rede. Nesse vídeo a gente vai explicar um pouco como funciona esse painel que a gente utiliza para fazer nossa análise pré-jogo, tá? Desenhar nossas possíveis entradas. Deixando muito claro aqui, a gente não tem o objetivo de dar tips, tá? O objetivo é alertar os traders e apostadores, seja lá como você quer ser chamado, qual é o mercado que a gente vê mais valor baseado no comportamento histórico recente dos times. Portanto, a gente não faz nenhuma entrada pré-live, tá? A gente faz entrada só de acordo com o comportamento do jogo. Então, esse painel ajuda bastante para você saber para onde o mercado está mais enviesado, tá? E aí, baseado no cenário histórico, caso você tenha uma tese, e aí você confirma a sua tese, você faz a sua entrada durante o jogo, ok? Então, vamos lá. Começando pela parte mais básica, né? Acho que um pouco óbvia, a gente tem aqui o jogo do Crystal Palace City, tá? Crystal Palace está jogando em casa, classificação na Liga Nacional está em 13º, classificação na hipótese jogando em casa está em 12º, tá? No City, no caso, ele está em primeiro, tanto na classificação geral, como sendo o melhor visitante da competição. Por que que é importante? Tem muitos times que costumam oscilar muito quando eles jogam em casa ou fora. Tem times que fora eles jogam mais retrancados, buscando só o contra-ataque, tem times que em casa eles jogam mais dominando a partida. Então, agora que a gente está durante esse período sem torcida, a gente vê que a maior parte dos campeonatos não tem uma grande variação aqui jogando em casa ou fora. Mas esse dado é bastante importante. Tá? Aqui a gente tem um mini painel aqui, com as cores vermelha, verde e amarelo, tá? Para a gente ver como que foi as últimas 5 partidas dos times. Tá? Nesse caso, jogo 1, a gente quer dizer que é o jogo mais recente, tá? E o jogo 5, a gente quer dizer que é o jogo menos recente, ou seja, nos últimos 5 jogos, tá? O Crystal Palace perdeu 3, o vermelho quer dizer derrota, empatou uma, que o amarelo quer dizer empate, e venceu uma, que o verde quer dizer vitória. Tá? No caso do City, já tem uma race já muito melhor, são 4 vitórias e uma derrota. Tá? Nos últimos 10 jogos, aqui a gente tem gráficos que mostram os últimos 10 jogos. Por quê? Porque os últimos 5 jogos, eles podem ser bastante atípicos. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma outra liga, mas é muito comum a gente comentar um caso desse. Então, ver o caso do Milan com o Ibra. O Ibra parou de jogar, ficou machucado, o Milan caiu completamente de produção. Então, a gente analisa os últimos 5 e também os últimos 10. Também por conta do psicológico dos times. Né? Se ele vem de 5 derrotas, com certeza o psicológico está mais abalado. Tá? Os últimos 10 jogos. O Crystal Palace perdeu 5, empatou 3 e venceu 2. Já o City venceu 8 e perdeu 2. Tá? Nesse gráfico aqui de barras, a gente mostra, por ordem de acontecimento, quais foram os eventos que mais aconteceram nos últimos 10 jogos. Tá? Então, eu vou vir aqui no caso do Crystal Palace, nos últimos 10 jogos, 8 dos últimos 10 jogos tiveram pelo menos um gol. Ou seja, 8 dos últimos 10 jogos não terminaram 0-0. Tá? E 2 dos últimos 10 jogos tiveram um under 0.5 FT, quer dizer, 2 dos últimos 10 jogos terminaram 0-0. Tá? BTTS, para quem não está acostumado, isso é a sigla para Both Teams to Score, tá? Que é o ambas marcam, e goleada a gente considera não só a goleada aplicada, mas também a goleada sofrida, porque isso também dá muito uma luz para a gente de como o time joga, se o time dá bastante espaço, se o time é bastante agressivo, para você trabalhar no mercado de over, quando você vê a quantidade de goleadas que teve nos últimos 10 jogos, é bastante importante. Tá? E aqui a gente está nessa tabela aqui do meio, que é a mais importante, digamos assim, porque a gente compara a odd que o mercado está oferecendo e a odd que a gente acha que deveria ser, baseado no nosso modelo estatístico. Então, a gente tem 10 jogos de cada lado, ou seja, a gente tem um volume, não é um volume de uma base de dados absurda, mas é um volume recente que você vai ver que faz sentido no longo prazo. Né? Então, vou dar aqui o exemplo da goleada. Tá? O mercado está pagando uma odd de 5,2 para que tenha uma goleada no jogo. Tá?
Quando você vê goleada nesse painel, a gente sempre está considerando a goleada do time favorito. Então, uma goleada do City, o mercado está pagando 5,2. Já a gente vê que a odd histórica deveria ser 10. Por quê? Considerando esses dois times, o City não goleou em nenhum, e o Crystal Palace aplicou ou sofreu uma goleada em 2. Tá? Então, a gente acredita que essa odd está bastante esmagada. Ah, então quer dizer que eu não vou entrar de jeito nenhum? Não sei. Isso daí para a gente deixar claro o que o mercado está esperando. O mercado acredita que existe uma chance do City golear, que é uma chance muito maior do que aconteceu nos últimos 10 jogos. Tá? Então aqui, quando está vermelhinho, quer dizer que a odd não tem muito valor para entrar em back, que possivelmente ela possa ter valor para você entrar em lay. Tá? Quando a odd está verde, no caso do BTTS, né, o ambas marcam, a odd está verde. Por quê? A gente vê aqui, 5 dos últimos 10 jogos do City teve ambas marcam, 5 dos últimos 10 jogos do Crystal Palace teve ambas marcam. Então a gente acredita que a odd deveria estar em 2. Tá? Para quem não está familiarizado com isso é super básico, mas vou fazer questão aqui de explicar. A odd, ela nada mais é do que uma probabilidade. Tá? Então, quando você vê uma odd de 2, você vai fazer 1 dividido por 2, quer dizer 50%. Ou seja, a nossa odd histórica, acreditamos que deveria ser 50%, ou seja, 50% dos jogos, caso City e Crystal Palace joguem 10 vezes, a gente acredita que 50% deles vai ter ambas marcas. Tá? E o mercado está dando uma odd maior, então a gente acredita que tem valor. Qual é o cenário para entrar? Bom, pode ser o cenário do City dominando o jogo, dando muito espaço para contra-ataque, jogando com as linhas altas e tomando muito contra-ataque do Crystal Palace. Tá? Então, isso daqui você consegue entender o que tem valor para você ficar mais tempo exposto no mercado ou não, tá? E o que você pode entender que o mercado está precificando errado. Tá? Então, vou dar o exemplo aqui do under 2,5. Tá? Você vê aqui que o mercado está pagando 2,24 para o under 2,5, e a gente vê que, historicamente, under 2,5 aconteceu 50% das vezes no Crystal Palace e 50% das vezes nos últimos 10 jogos do City. Ou seja, a probabilidade de ter um jogo under 2,5, a gente acredita que é 50%. Já o mercado, ou seja, uma odd 2, já o mercado está acreditando que seja um pouco maior. Né? O mercado está pagando 2,24. Ou seja, a partir daqui, você consegue entender qual odd provavelmente vai se corrigir mais rápido. Né? Se você quer fazer um trade aqui de correção no under 2,5, se o City entrar sem De Bruyne, sem Phil Foden, sem muita criação, você pode ter certeza que essa odd vai cair muito rápida. Tá? Então, isso daqui você consegue ter uma boa ideia de como o mercado estava esperando, e se o comportamento do jogo não confirmar essa tese do mercado, essa odd vai corrigir rápido. Então, essa foi o nosso vídeo para explicar um pouco como funciona esse painel. Tá? A gente usa isso daí já há bastante tempo. Isso daí ajuda bastante para você fazer uma análise pré-jogo, entender por onde que o mercado está um pouco enviesado. Tá? E espero que vocês gostem. Se gostarem, dê um like. Se não gostar, dá um dislike. Se quiser xingar, sugerir, criticar, fica à vontade nos comentários. E se gostou, compartilha aí com seus amigos, que acredito que esse painel vai ajudar bastante gente. Tá bom? Obrigado, a gente se vê por aí.